O estado de São Paulo tem a maior rede de pontos de cultura do Brasil. São aproximadamente 1.300 entidades e coletivos culturais reconhecidas e fomentadas pelo estado, municípios, consórcio de cidades ou diretamente com o Ministério da Cultura. Vem comigo para reviver a história dos pontos de cultura. A expressão ponto de cultura foi utilizada pela primeira vez lá em 1988, pela Secretaria de Cultura da cidade de Campinas, para nomear um espaço cultural em parceria com a comunidade. As experiências das políticas culturais deste município paulista também vão inspirar muito a criação do programa Cultura Viva, pelo Ministério da Cultura. Em 2004, ele inicia com a implantação de uma rede orgânica de criação e gestão cultural, reconhecendo como pontos de cultura organizações culturais e artísticas das mais diferentes linguagens, expressões e matrizes culturais de todos os cantos deste país. Das culturas ancestrais às digitais, do rural ao urbano, do contemporâneo ao popular, da oralidade à escrita, e que possuíam um histórico de atuação na transformação sociocultural. No início do programa Cultura Viva, em 2005, foram selecionadas 272 organizações culturais de todo o Brasil, no primeiro edital realizado pelo Ministério da Cultura para reconhecer e financiar os pontos de cultura. Cerca de 45 dessas entidades eram do estado de São Paulo. São Paulo foi escolhido para sediar a primeira Teia Nacional, com o tema Venha Ver e Ser Visto, tendo como foco a cultura e economia solidária. A Teia foi realizada em 2006, no pavilhão Cecílio Matarazzo, enorme prédio projetado por Oscar Niemeyer, um espaço de difusão cultural que é palco de uma das mais importantes exposições de arte do mundo, cânone do que é considerada a arte consagrada, a Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. E como tudo na cultura viva, a partilha do sensível foi estratégica para este deslocamento narrativo, em que os invisíveis passaram a ser vistos e a ter voz. Este encontro teve a participação de mais de 1.500 pessoas e 50 mil visitantes nos seus 4 dias de evento. A Teia nasceu como uma mistura de encantamento, reflexão e organização, além de uma forte aproximação com a economia solidária e criativa. O encantamento se deu pela aproximação e trocas entre os pontos, pela pulsação de sua criatividade e articulação em rede, pelas apresentações artísticas e culturais e tudo mais que atua no campo do simbólico, do maravilhamento. Um tecer junto, uma teia infinitamente composta a partir de pontos antes isolados que se percebem integrantes de algo muito mais amplo. Os frutos desta teia nacional em solo paulista ecoam até hoje. E o desejo por mais encontros fez com que em 2007 acontecesse o primeiro encontro regional dos pontos de cultura de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, como etapa preparatória para o lançamento da segunda Teia Nacional. Neste Brasil, o povo e sua cultura viva continuam entrando pela porta da frente. Assim, a abertura da segunda Teia foi no Palácio das Artes de Belo Horizonte. Com o tema Tudo de Todos, ela foi realizada em novembro daquele ano e debateu a relação entre a cultura e a educação, contando com a participação de mais de 2.000 agentes culturais ligados aos pontos de cultura e um público indireto de 100.000 pessoas. Neste segundo encontro nacional, foi realizado o primeiro Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que deliberou a representação da Rede Nacional pela Comissão Nacional dos Pontos de Cultura eleita neste fórum. O primeiro encontro do Fórum Paulista dos Pontos de Cultura foi na cidade de Diadema. Neste encontro, a Rede Paulista criou sua comissão estadual e iniciou a mobilização para o MINC e a Secretaria de Cultura do Estado firmarem um convênio para a criação de uma rede estadual. O mesmo ocorreu em 2009, ano em que o Ministério da Cultura e o Governo do Estado firmaram o primeiro convênio. Houve um investimento aproximado de 33 milhões de reais do governo federal e 12 milhões de reais do governo estadual,
somando um total de investimento de 55 milhões para a seleção de 301 pontos. Até aquele momento, nenhum estado tinha realizado teias estaduais. Para mobilizar esse processo, a Rede Paulista, em parceria com o MINC e prefeituras, inicia uma inovação com a realização das teias regionais, proporcionando maior intercâmbio e articulação entre os mais de 180 pontos de cultura do estado reconhecidos naquela época. Elas se tornam atividade preparatória para a construção e realização do primeiro TEIA estadual SP. Durante este ano, ao todo, foram realizadas 6 teias regionais. A cidade de Guarulhos sediou a primeira edição da Teia Paulista de Pontos de Cultura e o segundo Fórum Paulista de Pontos de Cultura. O evento foi realizado pela Comissão Paulista, em parceria com o MINC e a Prefeitura. Esta teia promoveu a aproximação e o intercâmbio entre mais de 400 pontos de cultura do estado. Em 2010, a 4ª Teia Nacional Tambores Digitais, realizada em Fortaleza, no Ceará, reuniu cerca de 5 mil pessoas de diversas regiões do país, com uma programação cultural à altura da grandiosidade da diversidade brasileira. De 2010 a 2012, ocorreram vários encontros de formação no estado e fóruns regionais. Esses encontros foram uma preparação para a segunda teia estadual, Cultura Sempre Viva, realizada na capital. Nesta teia foi realizado o 3º Fórum Paulista. É nele que foi deliberado que a comissão não seria mais o modelo de representação e organização da rede estadual. Em seu lugar, buscando um processo mais participativo, se instituiu o Fórum Permanente dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo e também fóruns regionais nas 17 regiões administrativas. Neste ano, também de forma pioneira, o governo estadual apoiou a participação de mais de 70 pontos de cultura no primeiro Congresso Cultura Viva Comunitária, em La Paz, na Bolívia. Em novembro deste ano, o estado de São Paulo aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, culminando em um novo convênio, que gerou um investimento de aproximadamente 22 milhões de reais para o Cultura Viva no estado, fomentando mais de 465 iniciativas, com recursos distribuídos em mais de 220 municípios. O objetivo deste convênio é de proteger e promover a diversidade cultural do estado de São Paulo, fomentando e fortalecendo as redes de pontos de cultura por meio do programa Cultura Viva, através de mais de 8 ações, como a realização de teias, fóruns regionais, seleção de pontos de cultura, ações de mobilização, premiação de pontos de cultura por meio do recurso financeiro ou por meio do kit cultural e serviços de proposição de melhorias. Em 2020, o Fórum Permanente dos Pontos de Cultura, em gestão compartilhada com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, inova na criação e realização desta TSP Digital, uma versão virtual inspirada nas teias presenciais. No estado de São Paulo, a PNCV, contemplando 150 entidades e coletivos culturais com um recurso de quase 4 milhões de reais, resultou em mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas, 250 mil participantes de atividades regulares e 8 mil postos de trabalho gerados. Em um processo de gestão compartilhada entre diversos agentes, a PNCV estadual se tornou uma plataforma para impulsionamento e visibilidade da rede dos pontos de cultura SP. Mas a história dos pontos de cultura com o estado de São Paulo e seus agentes culturais está muito além desses números. Nós desenvolvemos um trabalho de cultura negra, com dança, percussão, com alimentação e com a moda afro também, né? Realizamos palestras, seminários e hoje nós fizemos uma fusão da moda, da dança e da percussão. Os dançarinos foram do grupo Ojoobá, são crianças que nós atendemos no nosso ponto de cultura
E essa coreografia falou do sagrado e do profano, né? Da dualidade que todos nós, seres humanos, temos. Aqui é o nosso espaço, o Centro de Qualificação da Criolê, da Grife Criolê. Tem aqui, vocês pegaram lá, né? Aqui a gente dá as formações, as qualificações e também faz a produção da grife. Uma costureira, ela não vai ser costureira de facção, só fechar a calça, fechar... Não, ela vai ser uma piloteira se ela quiser, ela vai ser uma modelista, vai fazer preta-porteira, ela vai fazer alta costura, ela vai ser formada para isso. É assim que eu entendo que é a qualificação de mão de obra. Então, assim, nós estamos aqui em Hortolândia, o terceiro polo têxtil do Brasil. E Hortolândia, por incrível que pareça, é uma piada, está nesse polo com mão de obra especializada. Qual mão de obra especializada? Não tem. Mas hoje em dia, as mulheres criam os filhos, criam os netos e criam bisnetos. Como é que uma mulher vai fazer isso trabalhando como faxineira? Trabalhando 15 horas, 22 horas numa produção na máquina de costura. Recebendo do Allmaster, da Zara, 50 centavos para fechar uma peça. Entendeu? Então, é isso que eu pretendo combater. Eu sou formiguinha, né? Também sou utópica, também vocês perceberam, né? Mas, é assim, eu acho que qualquer diferença que eu fizer nesse universo, né, é um legado que eu vou deixar. Primeira saída minha no Divino foi em Mogi das Cruzes e no mesmo ano em São Luís do Paraitinga. Aí eu fui picada pelo mosquito. Então, durante 10 anos, eu tenho filmes, eu tenho slides. Durante 10 anos, São Luís do Paraitinga e Mogi das Cruzes e Nazaré e Piracicaba e Tietê e Divino. Eu descobri que aqui no século XIX tinha Divino. Como eu descobri que aqui no século XIX tinha boi, entendeu? Como eu descobri que no século XIX tinha congada, né? E aí, como meu carisma mesmo pro Divino era muito forte, eu falei, eu vou começar a recuperar a festa. E comecei a recuperar devagarzinho. Primeiro ano tinha um imperador, uma menina, um menino, 2 cavaleiros. Porque no início, daqui eram os cavaleiros que comandavam praticamente a festa. Que eram 8 semanas, as 8 semanas de Pentecoste, e cada semana num bairro, e o cavaleiro levava uma bandeira, e com essa bandeira depois ia na outra semana na outra cidade, na outra bairro, e assim eles faziam as 8 semanas. São essas memórias da nossa Rede Cultura Viva que fazem a nossa história. Conteúdos como este e muitos mais você encontra na plataforma TISP Digital. A plataforma é um espaço virtual de formação, memória, difusão, comunicação, intercâmbio, articulação, feira de negócios sociais e criativos, organização de conteúdos produzidos pelos pontos de cultura paulistas e que promove de forma colaborativa um conjunto de indicadores socioculturais da Política Nacional Cultura Viva no Estado de São Paulo. Acesse tisp.org.br e faça parte da nossa história.